aqui para falar com vocês sobre os vícios. Nenhuma novidade, a gente vê e ouve sempre por aí, mas a gente sempre ouve ver do mesmo. A gente sempre ouve ver falar do alcoolismo, do tabagismo, das drogas sintéticas. A gente vê propagandas na televisão de algumas delas. A gente convive com elas. Mas a gente já tem aquele olhar de julgamento para com elas. E a gente se esquece de observar outros vícios, que são tão desafiadores quanto esses comumente conhecidos. Nós vemos hoje, no nosso mundo, passando por muitas questões de jogos de azar, né? Muitas famílias se perdendo com esses jogos. A gente vê a questão do sexo, né? Sempre com tanto tabu, e também muitas pessoas se perdendo justamente por isso. Mas existem ainda outros vícios muito importantes para conversarmos. E aí eu preciso perguntar a vocês: quais são os vícios que estão acompanhando vocês? Sacanagem perguntar isso, né? Que mancada. Mas calma, nem estou falando do açúcar e do café. Como boa professora que sou, não fico séria. Mas estou falando dos vícios do ego. Esses são muito perigosos. E a gente deixa passar batido quase que o tempo todo. E quando a gente fala desse vício do ego, nós estamos falando dos vícios do egoísmo. Se somos indivíduos, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender e passar por diversas provas. Sendo indivíduos que somos, temos uma tendência muito grande ao individualismo. Sendo individualistas, o egoísmo acaba ficando latente. Assim como o orgulho, assim como a vaidade, assim como a avareza, assim como se diz? A fofoca. Eu entendo que a gente hoje, em 2025, a gente quer se manter informado. Não é? Mas quantas vezes a gente entra no celular para fazer uma pesquisa sobre palestras edificantes, ou a gente entra na rede social para cuidar da vida do outro? Só olhar assim, calma, não peguei tão pesado ainda. Calma. Mas veja que interessante, a gente se preocupa tanto com a vida do outro. Por quê? Porque é mais fácil. É notório, a gente vê logo de cara. Porque quando se trata da gente, é muito difícil a gente perceber. E aí, se falando dos vícios do ego, mais difícil ainda. Porque se a gente fala da bebida, a gente vê a bebida à mesa. Se a gente fala do cigarro, se a gente fala de qualquer outra questão, é visto. Mas quando a gente fala desses outros vícios, a gente não consegue vê-los. E muito menos expor ali, no espelho da vida, quem de fato somos. Deixa eu só aguardar. O que me fez lembrar do vício do celular? Muito obrigado. Na verdade, a gente tinha combinado, vocês não sabiam. É porque eu ia esquecer, né? Então, quando a gente fala dos vícios do celular, o celular foi criado para quê? Para nos comunicarmos com quem está distante, né? Não tem mais que mandar o pombo correio, não tem mais o carteiro para chegar a informação e ali trocarmos as cartas, mas a gente se vicia no celular.
E aí a gente não consegue sair de casa sem o celular. Eu entendo, meu filho está na escola. E se acontece alguma coisa? Sério? Mas não tem uma outra pessoa de segurança que pode entrar em contato? Né? Se você vem a uma palestra, quantas energias estão envoltas aqui na fala, no pensamento que estamos gerando? E aí vem um som que destoa de tudo aquilo, acaba quebrando essa vibração que estamos construindo. Mas pensem, vocês convivem com essa energia o tempo todo e dormem com ela embaixo do travesseiro. Mas eu não sou viciado em celular. Muito bem. Sabe o que é importante quando a gente fala dos vícios? Tem uma frase maravilhosa que diz: concilia-te com o teu adversário. E quando se fala concilia-te com o teu adversário, não é sobre o outro, é sobre você. Você é o maior adversário na sua vida. Os seus pensamentos, as suas más inclinações, o que você tenta tapar com a peneira para não ver e aprofundar o seu conhecimento. Você é seu grande inimigo. Ou grande amigo. Depende de como você vai lidar com isso. Então, quando falamos de conhece-te a ti mesmo, estamos falando de nós. Não é para cuidar da vida do outro. A não ser que você seja médico ou enfermeiro. Mas é para cuidarmos de nós. Que estamos aqui para aprender, espiar e compartilhar sentimentos, sensações e compartilhar amor. Mas boa parte do nosso tempo a gente compartilha qualquer outra coisa, menos isso. E aí eu tenho uma história para contar para vocês, porque eu adoro histórias. Essa história fala de um homem que aparece no trabalho da mesa mediúnica e ele chega muito raivoso, muito bravo, né? A gente sempre pensa que, como nós, ou as pessoas, a gente vem só buscar uma cura, mas às vezes a cura é da hora. E aí esse homem ele chega muito embrutecido, gritando, bravo, rígido. Foi muito difícil para tentar reequilibrá-lo e conseguir um diálogo mais harmonioso. E aí que se descobre durante a conversa é que a sua fúria não é em vão. Ele faleceu de fome e de frio. Ele era um morador de rua. E estava extremamente bravo conosco, porque a gente fala e não faz. Aí você se recompõe e tenta continuar o auxílio. E aí você vai conversando com este homem, vai falando, mas, poxa, como que foram as coisas? E aí ele falando, poxa, que difícil. Eu estava ali na rua, as pessoas cruzavam o outro lado para não ter passado do meu lado. Eu era invisível e estando ali. Você tem noção do quanto isso é difícil? Eu falei, eu imagino. Porque a gente, por pouca coisa, a gente já fica tudo dolorido. Mas e continuamos a conversa. E esse irmão nos conta que a vida dele foi difícil desde o início. Do que ele se recordava, obviamente. E aí ele conta que ao nascer, a mãe o abandonou. Já vem o primeiro sentimento de rejeição. Aparece uma mãe querida, uma mãe adotiva, e fica com ele. Mas ela fica pouco tempo. No início da sua juventude, essa mãe retorna à pátria.
novamente vem a ele a sensação de abandono. E ele não tinha mais outras pessoas a quem pedir auxílio, ou talvez até tivesse, mas a gente na hora não enxerga. E aí ele vai para a rua, sem perspectiva, raivoso com tudo, e compreende os sentimentos que ele tinha naquele momento. E começamos a conversar. Porque as pessoas são hipócritas, falam uma coisa e fazem outra, atravessam a rua, né? Muito bem. Mas sabe, meu irmão, a gente podia voltar um pouquinho antes. Aí, pronto, agora quer mostrar a gestação? Não. Vamos ver uma vida antes do que aconteceu? E a ele foi dado o direito de observar o que aconteceu na vida anterior. E na vida anterior, ele era um homem com muita sede de dinheiro, com muita ganância. E ele trabalhava com tráfico humano. E aí, nessa de várias passagens que aconteceram, teve uma em específico, que até então ele pegava quando ninguém estava de olho na criança. E aí, ele estava passando na rua, viu uma menininha, e ele falou, minha chance. Só que quando ele chegou próximo da menina, a mãe apontou no portão. Mas aí ele pensou, não vou perder minha chance. E aí ele correu para pegar a menina e a mãe correu para salvar a filha. E aí ficou os dois, puxando essa criança. Obviamente ele ganhou na força, fugiu com a criança e a mãe ficou correndo atrás do carro, desesperada, gritando. Imaginem que cena, não vou nem detalhar, porque não acredito que não preciso. Muito bem. E aí eu comecei a lembrar ele de... Lembra do que aconteceu? Né? O orientador da mesa. E aí ele fala, poxa, lembro desse caso. Mas assim, eu já estava pronto para fazer mesmo, já estava, né? Era isso, pronto, acabou. Pois é. Mas você disse que é muito revoltado porque as pessoas não te notam, né? Que interessante, você não notou aquela mãe chorando e correndo atrás da filha? Até percebi. Mas eu tinha um objetivo. Certo. E com a criança, como você a tratou? Obviamente não houver gentileza. E aí conta-se que a mãe que o abandonou durante o nascimento era essa criança que havia sido raptada e aceita a missão de recebê-lo, porque ela guardou muito ódio por este homem que a tirou da mãe por muitos e muitos e muitos anos e existências. E aí ela finalmente aceita recebê-lo. Mas, inconscientemente, durante a gestação, ela vai criando ali um ranço que ela nem entende de onde. E quando a criança nasce, ela não consegue nem olhar para a criança. E abandona. E até então nós estávamos aqui, poxa vida, que mãe é essa que abandona seu filho? Estávamos todo o quê? Nos nossos vícios do dia a dia, julgando. A mãe adotiva foi a mãe da menina, que faleceu antes do seu tempo de tristeza, de amargura. E ela precisava cumprir o que faltava. E ela vem como alguém próximo a essa menina, que caso as coisas não corressem tão bem, ela estaria ali. E é ela que adota ele. E ela fica pouco tempo com ele justamente porque era o tempo que ela precisava cumprir, que lhe faltara. Será que nós conseguiríamos agir como essa mãe? Ao menos tentar como a filha? Ou a gente continua achando que se o mendigo está na rua é porque ele tem que estar mesmo e o problema é dele
Se ele quiser, ele vai em um momento que o centro espírita está disponibilizando alguma coisa. Será que é só isso que está por detrás? Porque logo me vem à mente a história de Chico com Jorge. Jorge era um morador de rua. Jorge tinha, além do seu aspecto e cheiro característico, ele tinha uma ferida na boca que sangrava a todo momento. E ele sempre ia visitar Chico. E ele chegava, Chico! Aí Chico abraçava e dava um beijo no rosto do Chico e ficava aquela marca no rosto do Chico. Né? E Chico nem um pouco preocupado com aquilo. Todas as outras pessoas catando pano, catando papel higiênico, catando qualquer coisa para limpar o rosto de Chico. E aí perguntaram, Chico, mas ele sempre vem, aquela boca. Poxa, por que você não tenta se esquivar, né? Se você pegar algo, estamos preocupados com você. E aí, Chico, aquele doce de pessoa. Ah, meus irmãos, se vocês imaginassem quem é Jorge, vocês não diriam isso. E Chico, claro, partiu e nunca contou quem é Jorge. E como bom professor que ele é, você que pesquise. Mas, fica a reflexão, porque a gente sempre está julgando o outro. E a gente não tem a menor ideia do que o outro passou nessa vida, quem dirá na outra. E a gente traz em nosso perispírito o reflexo de tudo aquilo. Somos o que fazemos. E o que andamos fazendo? Quais são os vícios que nós estamos alimentando? E não estou falando dos materiais. Precisamos estar atentos. Disse que nós estamos hoje aqui na nossa melhor versão. Né? Que demorou aí uns 100 anos para a gente retornar. Pô, se a gente está na melhor versão 100 anos depois, sei lá quantas encarnações depois, cá entre nós. Precisa falar, não precisa erguer a mão. Não. Estou eu falando comigo mesmo. Se boa coisa eu já não sou hoje. Eu tento. Mas às vezes o velho homem que habita em nós vem à tona. Para alguns no trânsito. É um despertar muito aguçado. Mas é preciso pensar em Emmanuel. No Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Entre os vícios, qual o que podemos considerar mais radical? Uma boa pergunta. E eles respondem. Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos eles existe o egoísmo. Por mais que luteis contra, eles não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz. Enquanto não lhes houveres destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Isso sempre me pega, ainda mais quando ele fala que é a grande chaga da humanidade. E aí quando se fala em chaga, eu já penso logo em Cristo, ali na cruz, crucificado, aquela dor física, fora a dor emocional. Poxa vida, meus irmãos fizeram isso. E aí no momento ainda de respirar profundamente, pergunta, Pai, por que me abandonaste? Mesmo sabendo que não era essa a questão. Mesmo sabendo. E ao final, ele diz, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Olha a generosidade
desse ser que esteve aqui na Terra conosco. E aí, quando se fala da chaga da humanidade, eu imagino todos os nossos vícios pregando cada prego que foi o nosso irmão. Porque é isso que a gente faz todo dia, quando a gente julga o outro. Porque que eu me lembre bem, e olha que eu sou uma pessoa bem desmemoriada, eu sou quase a Nora do Procurando Nemo. Por isso que eu tenho uma folhinha, porque senão eu esqueço que eu tenho falado. Mas, amai ao próximo como a ti mesmo. A frase não é julgar o próximo, é para amar. E nós estamos amando. De verdade. Eu sei. Já é difícil amar quem a gente gosta, que ainda faz cada coisa, não lava nem a louça direito. Mas, ainda manda amar o tal do inimigo. Aí é muito complicado. Mas esse inimigo surgiu da onde? Se for dos próprios vícios dele, ele vai ter que se resolver com ele mesmo. Por que você continua alimentando isso? Se esse vício vem da sua mágoa, esse inimigo, você precisa transformar esse sentimento. Porque aí você vai bebendo essa mágoa e quem está se envenenando é você. Às vezes ele nem lembra mais o que ele fez. Sabe aquele dito popular? Né? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, opa, esquece não. E é isso. A gente esquece das coisas que a gente faz. Mas ai daquele que fizer algo contra nós. Muito bem. Divaldo conta a história de uma irmã e seu pai. Divaldo sempre adorou seus pais. Obviamente tinha um carinho muito imenso pela mãe, mas muito respeito e carinho também por seu pai. Mas ele tinha uma irmã que ela tinha um ódio pelo pai, injustificado naquele momento. Desde criança. Ela não ficava perto dele, ela não sentava no colo dele, ela não queria falar com ele. Era um sentimento que ela chegava no Divaldo e falava: Divaldo, eu não suporto esse homem que é seu pai. E ele fala: mas que coisa, ele também é o seu. Mas é só o meu que você não suporta? Mas olha, eu não sei explicar, é um sentimento, eu não sei de onde vem isso. Passa-se o tempo, Divaldo estudando. E era uma sinergia que ela tinha com aquele homem que eles quase nunca se cruzavam dentro de casa. Porque ela sabia exatamente quando ele estava chegando. E ela sumia. Ela comia antes dele chegar, ela saía antes dele entrar. Ela vivia uma vida em função de não estar perto dele. Imagine que difícil. E ele, óbvio, que percebia isso. E um dia ele chega de volta e fala: filho, sua irmã me odeia, né? E aí Divaldo responde como sendo Divaldo: é, verdade. E aí ele pergunta: mas o que eu faço? O pai pergunta a Divaldo e ele responde: perdoa. Imagine que difícil é ensinar. Porque como bons pais e mães que somos, ou namorados, esposos e afins, no nosso ego, a gente está dando o melhor, como é que a gente não vai receber o melhor do outro em troca? Mas quem disse que a gente tem que receber alguma coisa em troca? Para esse pai foi difícil? Obviamente. Mas ela continuou nessa saga por anos. Até que Divaldo, estudando muito, um dia ela chega a Divaldo e fala: tem alguma explicação, Divaldo, para eu sentir esse ódio tão grande? Aí Divaldo pensa, respira, fala: olha, explicação tem. E teriam muitas. Mas a sua, em específico, é que em uma outra vida, vocês fizeram parte de um triângulo amoroso. E desse triângulo amoroso, quem saiu perdendo
tudo foi você. E você nunca perdoou aquele homem que te fez tantas promessas e não cumpriu nenhuma delas. E é isso que te liga a ele. Ótimo. Ela não fala nada. Passa-se mais algum tempo, obviamente, o pai deles envelhece. E adoece, Divaldo leva ele para a mansão do caminho, mas está vendo que ali não vai durar muito tempo. E aí ele entra em contato com a irmã e fala: irmã, por favor, vem ver teu pai. Eu não quero saber disso. Mas irmã, dá uma chance. Vem ver. Ele está partindo. Você nunca mais vai ver ele aqui. Né? E, de muita insistência, ele a convence. Ela fala: mas você tem uma condição, eu vou. Mas você tem que ficar do meu lado o tempo todo. Ele: se é essa condição, tá bom, eu fico. E ela foi. Quando ela chega, o pai já estava em estado de pré-coma, ele estava desacordado. Mas imagine a energia que existia ali, porque ela abriu a porta, ele abriu os olhos. Aquela mesma energia que ela sabia a hora que ele ia chegar e ela ia embora antes dele entrar, ele vem. E aí ele olha para ela. Neste momento que ele olha para ela, ele vê passar tudo o que aconteceu naquela vida que ele nem lembrava. E aí ele começa a chorar, com a voz extremamente embargada. Pede perdão. E pela primeira vez ela o chama de pai e abraça ele. Ele falece ali. E quantas vezes a gente julga os pais, os filhos, os irmãos, e a gente não tem noção do que a gente precisa resgatar. E a resposta é uma só: amor. Mesmo que ele seja palmeirense e você corintiano. Eu sei que é difícil. Mas tem que admirar o palmeirense. Ele é muito resiliente, muito esperançoso. Olha, a cor é verde. Precisamos sempre buscar o lado bom, porque ninguém é 100% mal. E ninguém é 100% bom. Nós sabemos. A gente já nos olhamos por dentro em alguns instantes aqui e a gente sabe disso. Mas a gente persiste, né? E aí não termina a história porque o pai falece. Após o luto, a irmã chega no Divaldo e fala: Divaldo, quanto tempo eu perdi a minha vida no ódio? Como que eu faço para me livrar disso? Eu preciso. O que eu estou me fazendo? Ele falou: mas meu irmão, fácil. Se o problema é ódio, amor. Amor. Ela tinha um noivo. E aí, na verdade, aquele noivo era uma fuga, né? Para tudo que ela vivera e aquele sentimento que ela tinha de conflito com o pai. Mas quando o Divaldo falou de amor, ela pensou e falou assim: eu vou trabalhar na mansão do caminho. Ele falou: ótima ideia, mas seu noivo vai junto? Ela: não, eu vou terminar com ele. Você tem certeza que tem? Os motivos que eu cheguei até ele não eram amor verdadeiro. E aí ele fala: mas você está pretendendo trabalhar com o quê? Porque ela, imagina, né, uma pessoa pouco geniosa, pouco difícil. Lá, eu vou trabalhar com as crianças. Ele: meu Deus, não. Aquelas crianças são meus filhos. Calma, vamos pensar juntos. E aí juntos eles chegaram à solução. E ela trabalhou por 20 anos de costureira daquelas crianças. Então, ela acolhia, ela agasalhava, ela aquecia, ela envolvia aquelas crianças de amor. E muitas vezes a gente acha que é só colocar no colo e chapear, ou é só dar o leite, a gente esquece de tantas outras questões, né? Mas e aí, se não tem gás, como é que a pessoa esquenta o leite, enfim? E nisso ela trabalha por 20 anos, até vir a falecer também. Imaginem que história, imaginem que processo.
Imaginem suas vidas agora. Nós já sabemos os vícios de cada um de nós aqui. Porque basta você saber o seu, você não tem que saber o outro. Precisamos mudar. E aí vocês me dizem, como? Coragem. É preciso coragem para mudar. E a gente sabe muito bem que fora da caridade, não há salvação.